Fala pessoal, beleza? Sou Caco Rodrigues, ator, preparador de elenco. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o que os diretores eles mais olham no momento de teste de elenco. Então se você é ator, atriz, diretor ou se interessa por esse assunto, eu acho que é um vídeo que vai ajudar bastante. E como é que eu sei disso? Eu conversei com vários diretores que eu já trabalhei ou que eu tenho acesso de alguma forma e fiz duas perguntas para eles. O que mais chama atenção no momento de teste de elenco e o que mais chama atenção depois, quando eles já estão em momento de produção ou de preparação de elenco, enfim. Mas essa segunda pergunta ela vai ficar para um próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo e nesse a gente vai falar especificamente sobre o teste de elenco. Tá, então bora lá. Vou começar falando as coisas que foram mais pedidas pelos diretores e também as coisas que não foram tão pedidas assim, mas que mesmo assim é muito importante a gente ficar atento a elas, justamente para se destacar no teste de elenco. Depois de apresentar todos esses pontos, eu vou mostrar que dá para dividir eles em 4 pilares, que talvez fica mais fácil para entender o que está sendo observado e como que você vai trabalhar cada ponto desse. Então, o que os diretores eles mais observam no momento de teste de elenco são coisas do tipo ser dirigível, ser criativo, bom de improviso, atuar com verdade ou viver o personagem, ser flexível, dominar as ferramentas de ator, suas expressões corporais, faciais, movimentos, intensidade, a comunicação ator-diretor, autoconhecimento e experiência de vida. E aqui eu vou abrir um parêntese porque as próximas coisas foram mais comentadas por diretores de teatro. O que não quer dizer que uma coisa só é observada no teatro e a outra só no cinema. Tudo é observado nos dois, mas é importante entender o que é mais observado no teatro. E as coisas que mais são observadas por diretores de teatro são coisas do tipo energia, ousadia, confiança, firmeza, proatividade, disposição e o seu nível de compromisso. E agora que a gente já colocou todos esses elementos que são cobrados no teste de elenco, vamos dividir eles nos 4 pilares que eu falei. E os 4 pilares são a caixa de ferramenta, o autoconhecimento, o básico e o extra. Então bora começar falando sobre a caixa de ferramentas. O que são essas ferramentas? São as suas habilidades como ator, são as suas técnicas de interpretação, os sistemas que você usa para construir o personagem, a sua bagagem de vida e cultural. Tudo isso está na sua caixa de ferramentas. E das coisas que foram pontuadas pelos diretores, a gente coloca na caixa de ferramentas ser dirigível, versatilidade, flexibilização do ator, comunicação, domínio das ferramentas, que eles tinham comentado, improviso e a sua bagagem cultural e criatividade. Todos esses elementos eles estão aqui no pilar da caixa de ferramentas. E é muito importante você dominar e aperfeiçoar suas ferramentas, porque são elas que vão dar a possibilidade para você se tornar um ator mais versátil. O que quer dizer isso? Quanto mais você trabalhar o seu corpo, a sua voz, as escolas de interpretação, Stanislavski, Meisner, Grotowski, Chubbuck, Fátima Toledo, todas essas escolas que estão disponíveis para estudo, quanto mais você dominar essas escolas, mais possibilidades você vai ter como ator. E além disso, quanto mais bagagem de vida você carregar e mais bagagem cultural você tiver, mais repertório você vai ter. E com mais repertório, você vai ser um ator mais versátil. E não é só isso. É nesse ponto, que é o de dominar as suas ferramentas, que você entende melhor aquela questão de atuar para o teatro, atuar no cinema, coisa que os diretores eles valorizam demais, o ator que ele sabe diferenciar como que ele vai atuar em cada veículo desses. Porque às vezes você até está passando a ideia que o diretor pede, mas a intensidade está desajustada. Então você dominando essa questão da intensidade, das sutilezas, não só de cada veículo, que seria o teatro, o cinema, a televisão, a publicidade, e além disso dominar os gêneros, as sutilezas e as variações de cada gênero. Dominando essas questões, você com certeza vai se sentir muito mais confortável no teste de elenco. E aí a gente entra na questão da comunicação. Por quê? Porque quanto mais domínio você tiver das suas ferramentas, mais repertório e mais vocabulário você vai ter
para entender o que o seu diretor ele está pedindo. E não só isso, não só entender, isso vai influenciar no tempo que você leva para entender o que o seu diretor está pedindo. O que é outra coisa muito valorizada no cinema, o tempo, né? Não só no cinema como no teatro, mas principalmente no cinema o tempo é uma coisa que é valorizada demais. Então se você leva pouco tempo para entender e executar o que está sendo pedido, isso com certeza é valorizado. Tá, então a gente já falou de ferramentas, de flexibilidade e de comunicação. Somando todos esses elementos, você se torna um ator dirigível. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que o seu diretor pediu, que você tem habilidade e repertório para executar o que o seu diretor pediu, você se torna um ator dirigível. E aí, para finalizar a caixa de ferramentas, a gente pode falar do improviso e da criatividade, porque são dois elementos que você vai ter que treinar bastante, né? A gente às vezes acha que são coisas que a pessoa tem que vir com um dom, se não vier, acabou. Mas não, o improviso, existem várias escolas de improviso que dão técnicas e toda a estrutura para você realmente dominar essa arte do improviso, né? E a criatividade nada mais é do que fruto do seu repertório, da sua bagagem cultural, de vida e a disponibilidade que você se coloca para pensar as coisas de formas diferentes, né? Para resolver problemas de formas diferentes. Você fazendo isso vai desenvolver ainda mais o seu lado criativo e isso meio que completa, né, as ferramentas que estão ali dentro da sua caixa de ferramentas. E aqui a gente encerra esse pilar da caixa de ferramentas e aí já passa para o pilar do autoconhecimento. E nesse pilar do autoconhecimento, das coisas que foram pedidas pelos diretores, a gente coloca a energia, a ousadia, a confiança, a firmeza, a proatividade, a disposição, seu nível de compromisso e uma das coisas mais importantes assim para os diretores, né, que é o atuar com verdade ou viver o personagem. E esse atuar com verdade ou viver o personagem poderia também estar ali na caixa de ferramentas, mas eu escolhi deixar ele no autoconhecimento e eu vou explicar depois o porquê. Então vamos começar falando sobre o nível de comprometimento. Ele tá nesse pilar do autoconhecimento porque ele tá muito ligado a como você se percebe como ser humano, como você se percebe como ator, como atriz e como artista. A forma como você percebe e entende essas coisas, elas vão influenciar muito no seu nível de comprometimento, que é a forma como você vai lidar com o trabalho que você se dispõe a fazer, né? E é esse nível de comprometimento que vai influenciar em todos os outros elementos, né? Dependendo do seu nível de comprometimento, você entra no teste com mais energia, você se arrisca mais, você acaba tendo mais firmeza nas suas decisões, você fica mais disposto, mais disponível e o seu nível de compromisso, ele muda quando você sabe exatamente o que você quer, né? Quando você sabe o porquê que você está ali, o que você quer com aquilo, isso vai influenciar em todas essas questões. E tudo isso a gente acha que não é perceptível, né? Essa coisa da energia, do estar disponível, do quanto você se doa. E na verdade é muito perceptível sim. Os diretores eles percebem quando o ator ele chega nessa frequência para o teste. E aí finalmente a gente entra naquela questão do atuar com verdade, né? Que é um dos pontos assim principais no teste de elenco. É você conseguir mostrar a verdade quando você está interpretando. E esse atuar com verdade eu coloco no pilar do autoconhecimento. Ele poderia, né, voltando, ele poderia estar lá no pilar das ferramentas, mas eu coloco ele no pilar do autoconhecimento porque você atuar com verdade, antes de mostrar a verdade de um personagem, você tem que saber a sua verdade. Você tem que saber o que você sente, quando você sente, como você sente em determinadas situações, né? Coisa que às vezes a gente passa despercebido pela gente, assim.
a forma como a gente está sentindo as coisas e como a gente expressa o que a gente está sentindo, né? E muitas vezes a gente nem sente verdadeiramente as coisas. Então, esse é um outro trabalho que a gente tem que fazer, o de sentir, o de se perceber. E a partir do momento que a gente entende tudo isso, a gente consegue transformar isso, né? Trabalhar isso para o nosso personagem ou que seja para um monólogo ali que a gente vai fazer, a gente vai ter um entendimento melhor da situação. Então, resumindo, é assim, a partir do momento que você sente as coisas, para você consegue entender e fazer um paralelo disso para o personagem. E assim você sai daquela atuação mais técnica, aquela atuação mais mecânica e começa a entrar nesse lugar aí do viver o personagem, né? Porque é aquela coisa do... Você entende o que o personagem está passando, né? Porque você já meio que tentou ali entender a partir de você. E aí fica muito mais fácil de entender isso. E outra coisa, acho que importante de pontuar nesse pilar do autoconhecimento, é que é nele que você vai entender e trazer pontos da sua personalidade para o personagem. Que é justamente isso, né? A sua personalidade, ou seja, a forma como você enxerga, a forma como você sente o personagem, que vai trazer um jeito único de expressar esse personagem. E isso os diretores valorizam demais também, porque a partir do momento que você mostra um lugar único para um diretor e não um lugar mecânico, um lugar que ele já está vendo ali várias vezes ao longo do dia no teste de elenco dele, acaba chamando a atenção dele de cara, né? E aí a gente entra no pilar do básico. O pilar do básico é realmente você se preparar para o teste, né? Você, no geral, ir com uma maquiagem mais neutra, né? Uma maquiagem que não descaracteriza muito você, que mostra mais quem você é. Você ir com uma roupa que de repente está preparado ali para várias situações, né? Que deixa você confortável em várias situações. Então, às vezes, se você for com uma roupa muito apertada, que não dá flexibilidade, isso pode atrapalhar você no teste, porque a gente nunca sabe que dinâmica que vai acontecer nesse teste de elenco. Então, são mais coisas desse tipo, de roupa, de maquiagem, de você levar um lanche, de você estudar o seu texto, né? Decorar o texto. Ou então, assim, se não decorar o texto, mas que você saiba exatamente a ideia, né? Que você quer passar ali com aquele texto. O que é uma coisa que funciona bem também. Você não necessariamente tem que decorar palavra por palavra ali, né? Até o ideal você dar uma fugida, assim, trazer a sua, como eu disse lá no autoconhecimento, trazer a sua verdade, assim, né? Trazer a sua personalidade ali para aquele texto. Isso sempre é muito interessante no teste de elenco. Então, o resumo do básico é isso, assim, é você se preparar, né? Preparar a sua logística para participar desse teste, né? Então, realmente, às vezes, levar uma água, levar um lanche, você não sabe quanto tempo você vai esperar até entrar para a sala e fazer o teste. Então, é muito importante assim, você pensar nisso, você se preparar para esse dia e não simplesmente acordar e, sei lá, tomar um banho e ir para o teste. Então, acordou, lembra que tem o teste, se prepara para esse teste, tenta antecipar problemas que possam acontecer, né? Horários, é muito importante esse tipo de coisa. A forma como você vai chegar em cima da hora, você vai ter um tempinho para se concentrar, para chegar lá e estar presente naquilo, né, naquele momento e não chegar pensando em outras coisas e tudo. Então tudo isso é importante assim, mas eu coloco como básico, realmente já que você vai fazer esse teste, então se prepara para esse teste, deixa tudo organizado para fazer ele da melhor forma possível, né? Porque muitas coisas já vão acontecer para atrapalhar, então é bom já ir antecipando tudo. Para finalizar, a gente entra no pilar do extra. E às vezes a gente pode achar que esse pilar ele não é tão importante assim, mas é um pilar que com certeza ele vai trazer um diferencial para a forma como o diretor percebe você. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui no pilar do extra é a pesquisa. É você pesquisar
a história desse diretor, caso você tenha essa possibilidade, né? Estudar as obras que esse diretor ele já realizou, ele já participou, enfim, porque isso ajuda você às vezes encontrar algum padrão ali na obra desse diretor que vai ajudar você a entender melhor a forma como ele enxerga as coisas, e isso com certeza vai destacar você, né? Muitas vezes o diretor ele não tem um padrão realmente, mas pelo menos você pega referências, né? Do que ele usa, do que ele não usa, da forma como ele trabalha. Então essa questão de você pesquisar o diretor com certeza traz um diferencial para a forma como ele vai enxergar você, né? Você já, de certa forma, já cria uma conexão ali, porque você já pegou alguns pontos que você sabe que esse diretor ele valoriza. Outro ponto extra muito importante é você entender a máquina. O que é entender a máquina? É você entender como funciona o cinema, como funciona o teatro, como funciona a televisão, como funciona a publicidade, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque é muito importante a gente entender como o nosso trabalho de ator ele vai influenciar nessa máquina, né? A gente entender como realmente uma engrenagem. Às vezes, essa questão de entender a máquina ela é até mais importante para a produção, né, no momento de produção, do que para o teste de elenco. Mas se o diretor ele já consegue perceber isso em você no momento de teste de elenco, já é uma coisa legal, né? Porque ele já vai olhar e vai saber que você entende ali como funciona o negócio. Então é importante a gente entender que a gente é uma engrenagem dessa máquina, né? Dessa história que a gente vai contar, que a história seria o produto final. Isso vai ajudar você a se posicionar melhor como profissional, entende? Para não deixar você naquele lugar do profissional que não sabe de nada do que está acontecendo e por isso acaba atrapalhando outras áreas, o que pode dar muito problema, né? Isso pode inclusive fazer com que você não seja chamado para uma próxima produção. Enfim, isso é outra história, a gente conversa depois. Isso vai ajudar você, inclusive naquela questão que a gente falou mais lá no início, que foi da flexibilização, né? Você entendendo ali o seu lugar, você vai entender que... e isso foi uma fala de uma das diretoras. Ela falou assim, que o ator, ele é o guardião, ou ator, atriz, que é o guardião do personagem. Mas o guardião da história é o diretor. Então você entendendo isso, você já fica mais flexível, né? Você sabe que você enxerga o seu personagem, mas o diretor ele está enxergando a história num contexto geral. Então é importante, né, ter esse entendimento para ajudar na flexibilização. Porque muitas vezes você, como ator, você vai defender demais o seu personagem. Às vezes o diretor pede para você mudar ou abrir mão de alguma coisa, você não vai querer fazer isso. Mas se você tiver o entendimento de que é o diretor quem vai contar a história e não você como ator, a sua interpretação, acaba que fica mais confortável, né? Vai ficar o trabalho vai andar melhor. Outra coisa legal é você entender que às vezes, no cinema principalmente, né, você vai ter que repetir várias e várias e várias vezes uma mesma cena. Isso não quer dizer que é porque você é ruim ou porque você não tá bem e tudo. É simplesmente porque o diretor, ele quer trabalhar uma perspectiva diferente da cena. Um outro diretor, ele deu um depoimento de que muitas vezes ele se sente desconfortável com o ator, porque a partir do momento ali que ele tá fazendo mais do que 3 takes, 4, 5, 6 takes, ele já sente um desconforto, né? Ele já sente que vai criando uma tensão ali entre o ator e o diretor, porque o ator às vezes ele começa a ficar ou impaciente ou ele se sente inseguro, né? E na verdade não é nada disso, é só porque o diretor ele realmente quer testar outras coisas. Então você entendendo de novo a máquina, isso vai te deixar mais confortável no processo, né? Nesse caso, no processo de produção,
mas tudo tá ligado ao teste de elenco também, assim, é no teste de elenco que começa tudo. E o diretor, já percebendo isso, né, de novo, ele sempre vai olhar você com outros olhos, assim. E o último elemento que eu coloco nesse pilar do extra é você ter o seu material próprio. O que é isso? Muitas vezes em testes, quando você termina lá de fazer ou uma dinâmica que o diretor pediu, ou de fazer o teste ou de fazer o texto que o diretor ele pediu no teste, muitas vezes ele vem com um fator surpresa. E aí ele pede que você faça ou uma improvisação, ou que você faça alguma coisa sua, né? Algum material seu, alguma coisa sua, né? Cantar uma música, interpretar alguma coisa. Então é legal você ter isso pronto, né? Às vezes você ter já uma música ensaiada para o seu teste, né? Principalmente se for um teste de teatro, alguma coisa nesse sentido. Ou você ter ali uma cena, pega um filme que você gosta muito, tira um monólogo ali daquele filme e decora bem, trabalha bem as nuances e as emoções daquela cena e deixa ela pronta para quê? Para que se algum diretor ele peça para você fazer um material seu no final do teste, você já tem isso preparado. Isso foi uma das coisas comentadas por um desses diretores, que ele já fez muitos testes e os atores, poucas vezes eles têm esse material extra, né? Que é essa cena própria, né? Muitas vezes chega no final do teste, ele pede para o ator fazer alguma coisa que é dele, e o ator não tem nada. É importante tudo isso, né? Não só trabalhar uma coisa ou só uma outra coisa. Acho que o ideal é você trabalhar tudo, né? Achar o equilíbrio aí entre todos esses elementos que a gente comentou desses 4 pilares. Bom, então é isso, assim. E a minha dica final é que nesse momento de quarentena, já que a gente tem que manter a cabeça ocupada, enfim, é legal a gente tentar, na medida do possível, se manter produtivo, né? Então a minha dica é você realmente aproveitar esse momento para estudar e tentar perceber ali em quais desses elementos você precisa dar uma atenção especial, usar esse momento para se preparar e estudar mais, assim. Uma coisa que você pode fazer é pesquisar monólogos, né, na internet, monólogos de filmes, de novelas, pesquisar, né, trechos de peças de teatro e realmente treinar, né? Treina o seu monólogo, né? Treina as suas ferramentas, porque muitas vezes a gente estuda muito, a gente está consumindo a teoria diariamente, mas a gente não para fazer. A gente só faz ali no momento de teste ou quando está realizando alguma produção. Então a gente não treina. E é importante isso, você tá sempre treinando. Seja com algum grupo, seja em cursos ou em casa sozinho. Você, como eu disse, pesquisa o monólogo e treina em casa. Eu acho que assim, a mensagem principal é você treinar em casa, exercitar. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele já ficou longo demais. Quero agradecer você que, enfim, assistiu esse vídeo inteiro aí. Quero agradecer demais os diretores que responderam as perguntas, assim, as 2 que eu fiz, que me ajudaram assim nesse conteúdo. E espero que tenha sido válido aí, né? Que tenha somado de alguma forma para a sua experiência hoje ou para as suas próximas experiências. Enfim, é isso. No mais, fique em casa, vamos treinar, vamos tentar se manter tranquilos aí nesse momento, né, na medida do possível. E é isso. Até um próximo vídeo aí. Até mais.